Alô, amigos do Esporte a Motor? A corrida passada na Inglaterra foi a faísca para algumas mudanças que veremos já neste final de semana na Hungria, que recebe a 11ª corrida desta temporada. Eu me lembro da estreia da Hungria na Fórmula 1 em 1986. Muita gente duvidou da sobrevivência do GP em um país que ainda dava seus primeiros passos fora do bloco soviético. Mas logo no primeiro ano, o autódromo recebeu 200 mil pessoas e o GP completa agora 37 anos. Aperte os cintos comigo que vamos para mais um Pré-GP, o programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília que abraçou o automobilismo. Em 1986 ainda existia a União Soviética e a Hungria era um dos países do bloco chamado de Cortina de Ferro. O ingresso no país, mesmo com o necessário visto, não foi fácil. Mas a novidade encantou os húngaros, que se juntavam na porta dos 4 hotéis escolhidos para hospedar a Fórmula 1. Uma semana antes, o governo tinha dado o primeiro passo para que pessoas impedidas de deixar o país conhecessem algumas das principais atrações do mundo ocidental, promovendo em Budapeste um show do grupo Queen. A Fórmula 1 veio em seguida, os organizadores criaram um ingresso com preços populares e isso lotou as áreas gramadas que serviram de arquibancadas naturais, aproveitando a topografia da região em que o autódromo foi construído. Assim, o GP foi um grande sucesso de público e a Hungria entrou para a história do esporte como o único país do leste europeu a receber a F1 durante a vigência socialista, que durou ainda mais 3 anos, até a derrubada do Muro de Berlim, que aí sim significou de vez o fim da União Soviética. Ainda que faça parte da União Europeia desde 2004, a moeda oficial da Hungria não é o euro, mas o florim húngaro, de cotação bem mais baixa em relação à moeda continental. 1 euro equivale a mais de 370 florins húngaros. A Hungria é um dos países mais antigos da Europa, fundado no ano de 895 a.C., muito antes de existirem Alemanha, França e Inglaterra, por exemplo. O primeiro governante da Hungria, o rei Arpad, foi coroado no ano de 896 e, curiosamente, o povo húngaro adotou o 96 como um tipo de talismã. 1000 anos depois, em 1896, foi construído o metrô da capital Budapeste, que é o mais antigo da Europa continental. Não é coincidência a criação da lei que proíbe prédios com mais de 96 pés de altura, o equivalente a 10 andares em Budapeste. E o mais curioso, o hino nacional da Hungria é cantado em 96 segundos. Só faltava o GP ter 96 voltas. Não tem. A corrida é disputada em 70 voltas, mas ainda assim, no primeiro ano eram 76 e houve um erro de cálculo na velocidade média que ficou abaixo do esperado. As 76 voltas em uma pista de 4.014 metros garantiam a distância total próxima a 305 quilômetros, como exige a regra. Só que o circuito tinha muitas curvas de baixa velocidade e, com isso, o tempo de corrida na vitória de Nelson Piquet superou por 34 segundos as 2 horas regulamentares. No ano seguinte, para corrigir o erro, algumas curvas foram eliminadas e a corrida passou a ter, então, 70 voltas. Assim, foi possível até aumentar a extensão da pista para 4.381 metros. Outra curiosidade do GP, e boa para nós, nos 3 primeiros anos só deu o Brasil. Piquet venceu em 86 e 87, Senna em 88 e Senna ainda voltaria a vencer em 91 e 92. A Hungria é um país de idioma extremamente complexo e único.
Seu alfabeto tem 14 vogais e 44 caracteres, quase o dobro do alfabeto ocidental. É um idioma que não guarda semelhança com nenhuma outra língua europeia. O que mais se aproxima é o finlandês, mas esta semelhança não passa de uma dezena de palavras. Mas pode ser a explicação para vermos sempre tantos finlandeses nas arquibancadas do autódromo. Um país de inventores. Na Hungria foram concebidos o cubo mágico e a caneta esferográfica, por exemplo. A Hungria é também a maior produtora e consumidora de páprica do mundo. Praticamente todo o prato salgado húngaro leva a especiaria, principalmente o goulash, o prato mais conhecido do país. É também a capital dos spas. Para quem gosta de águas termais e medicinais, são 118 fontes só em Budapeste, e muitos lagos como o Balaton, uma das atrações turísticas do país. A Hungria enfrenta inverno e verão extremos. Quase sempre faz muito calor durante o GP. Nos primeiros anos, muitas mulheres usavam biquíni na corrida. E os lagos, termais ou não, são sempre uma boa pedida durante ambas as estações. Um país com pouca tradição no automobilismo, mas que coleciona momentos inesquecíveis que aconteceram no Hungaroring, como o duelo entre Nelson Piquet e Ayrton Senna, ainda em 1986, que resultou na ultrapassagem de Piquet, ainda hoje considerada a mais espetacular da Fórmula 1. O título de Nigel Mansell, conquistado em 1992 com muita antecedência, a primeira vitória de Jenson Button com a Honda, tendo largado em 14º em uma pista de difícil ultrapassagem, o estouro de motor de Felipe Massa em 2008, quando liderava a corrida, faltando 3 voltas para o final. Em 2009, o grave acidente de Massa, que teve seu capacete atingido por uma mola, e aí ele foi obrigado a passar por cirurgias. No ano seguinte, teve aquela espremida de Schumacher sobre Rubinho Barrichello, você se lembra bem, na mureta do boxe. E 2 anos atrás, a inesperada vitória de Esteban Ocon pela Alpine. O penúltimo GP antes das férias de verão da Fórmula 1 recebe o paddock cheio de novidades. E a principal é a demissão de Nick de Vries e o anúncio de que seu lugar na AlphaTauri vai ser ocupado por Daniel Ricciardo. A notícia saiu logo depois de uma sessão de teste de pneus da Pirelli, em que Ricciardo pilotou o carro da Red Bull e foi muito elogiado pelo chefe Christian Horner. Mas a gente sabe que na Fórmula 1 as decisões nunca são tomadas assim de repente. É tudo muito pensado e decidido com grande antecedência. Vocês se lembram que ainda no início de maio saiu a notícia de que o australiano esteve em Faenza, sede da AlphaTauri, para fazer o molde do banco. Isso exatamente quando o chefão do programa de pilotos da Red Bull, Helmut Marko, mais criticava de Vries, inclusive afirmando que havia estabelecido um prazo de 3 GPs para ele mostrar serviço. O holandês durou mais 5 GPs, não marcou nenhum ponto com o fraco carro, na verdade bem fraco carro da AlphaTauri, equipe que ocupa a lanterna do campeonato de construtores com apenas 2 pontos. E ainda na semana passada, Nick de Vries foi visto em um café de Mônaco junto de Toto Wolff, provavelmente já tratando dos próximos passos da carreira do holandês, que foi criado no programa de testes da Mercedes. E, inclusive, ganhou o campeonato de Fórmula E defendendo a Mercedes. Quanto a Daniel Ricciardo, um retorno ao grid depois de sair da McLaren pela porta dos fundos e tornar-se piloto reserva da Red Bull parecia algo improvável. Apenas o próprio Ricciardo acreditava nisso. O australiano estreou em 2011 pela HRT e passou 2 anos na então Toro Rosso, antes de subir para a equipe principal em 2014. Até 2018 venceu 7 corridas pela Red Bull e em 2021 conquistou uma surpreendente vitória com a McLaren em Monza.
Com a experiência de 232 GPs, no lugar de Nick de Vries, que só correu 11 vezes na Fórmula 1, Ricardo vai nos mostrar neste final de semana se de fato a AlphaTauri tem o pior carro do grid. Vamos falar um pouco da McLaren. A evolução do carro nas duas últimas corridas cria uma grande expectativa antes do GP da Hungria, que de vez em quando costuma aprontar uma zebra. O progresso da McLaren começou na Áustria. A equipe levou um pacote de novidades, mas até então apenas para o carro de Lando Norris, e ele foi o quarto colocado no GP. Na semana seguinte, na Inglaterra, a equipe levou ainda mais atualizações e, desta vez, equipou os dois carros. E deu muito certo. Lando Norris largou e terminou em segundo, Oscar Piastri largou em terceiro e terminou em quarto. Agora é hora de saber se depois de superar a Alpine no Campeonato de Construtores, a McLaren vai se juntar ao grupo das três grandes Mercedes, MG Petronas, Aston Martin e Ferrari, que estão atrás, bem atrás da Red Bull, e embolar um pouco mais a briga. Outra novidade que vai ser, enfim, introduzida no GP da Hungria é a regra do uso de um composto de pneu específico para cada fase da classificação. Os duros no Q1, os médios no Q2 e os macios no Q3, obrigatoriamente. Lembrando que a Pirelli levou para Budapeste a gama mais macia, com C3, C4 e C5. A vitória em Silverstone deixou Max Verstappen ainda mais tranquilo na liderança com 255 pontos. O holandês agora acumula 99 de vantagem sobre o companheiro Sérgio Pérez. Fernando Alonso segue em terceiro com 137, mas apenas 16 à frente de Lewis Hamilton. Depois vem Carlos Sainz em quinto com 83, George Russell colado nele, um ponto atrás, Charles Leclerc é o sétimo com 74, Lance Stroll é o oitavo, 30 pontos atrás. E agora já ameaçado por Lando Norris, que está 2 pontinhos atrás. Esteban Ocon fecha os 10 primeiros com 31 pontos. No Campeonato de Construtores, além de igualar o recorde de 11 vitórias seguidas da McLaren de 1988, a Red Bull soma 411 pontos, mais que o dobro da vice-líder Mercedes-AMG Petronas, que soma 203. A Aston Martin vem caindo há 2 corridas, é a terceira colocada com 181, e a Ferrari segue em quarto com 157. Agora, a quinta posição é que mudou de dono. A McLaren deixou a Alpine para trás. E pensar que até o GP do Canadá a Alpine tinha 23 pontos de vantagem nesse duelo particular entre as duas equipes. A Williams também deu uma subidinha, de novo graças a Alex Albon, um dos destaques do campeonato. A equipe está empatada com a Haas, cada uma com 11 pontos em sétimo lugar. A Alfa Romeo tem 9 e a AlphaTauri, que agora conta com Daniel Ricciardo, no lugar de Nick de Vries, ocupa a lanterna, com apenas 2 pontos. O fim de semana de Fórmula 1 nas telas do Band Esportes e da Band começa às 8h30 da manhã de sexta-feira com o primeiro treino livre. A segunda sessão começa ao meio-dia. Às 7h30 da manhã de sábado é hora de voltar à tela do Band Esportes com o terceiro treino livre. E a classificação é ao vivo na Band às 11 da manhã. No domingo estaremos na tela da Band a partir das 9 da manhã, trazendo informações e tudo o que cerca o GP da Hungria, 1 hora antes da largada, que acontece às 10. Um GP em uma pista considerada a mais lenta, onde ultrapassar é muito difícil, mas que pode sempre trazer surpresas. Vamos então torcer para a Aston Martin e a Ferrari retomarem o ritmo que vinham tendo, a Mercedes continuar progredindo e para a McLaren continuar nessa balada das 2 últimas corridas. Vamos ver o que acontece no fim de semana, que promete muito. Temos então encontro marcado na tela do Band Esportes
desde sexta-feira até a Band no domingo, combinado? Então, até lá, gente. Um grande abraço.